Prezados alunos, vamos para o segundo módulo da nossa matéria Comunicação Oratória e Homilética, ou Oratória versus Homilética. O nosso segundo módulo tem o tema Barreiras Físicas e Psicológicas da Comunicação. E nós vamos começar dando mais uma ênfase a mais a esta diferença entre a oratória e homilética. A oratória é a arte de falar em público de forma elegante, atraente, precisa e fluente. É arte e ciência, é a comunicação no sentido lato sensu. No primeiro módulo, a gente fez essa diferença. A homilética é a ciência e arte sacra que ensina o pregador a elaborar sermões. Vejam lá, é ciência porque estabelece regras e princípios. É arte porque demanda criatividade e inspiração. Legal, não é difícil compreender isso. A origem da homilética deriva do termo grego homiletike, que significa ensino em tom familiar. O princípio da igreja, ela nos traduz essa ideia, como foi o ensino, a pregação da igreja no início, a igreja primitiva. Então vamos lá, a homilética é a ciência e a arte que ensina os pregadores a elaborar o sermão. É a ciência porque estabelece regras e princípios. Falei sobre a origem da homilética e agora nós vamos falar sobre tipos de sermões. Os sermões que nós vemos os pregadores pregando tem toda uma linha, um segmento. O primeiro, nós temos aí o sermão memorizado ou decorado. Também não fica muito especial falar o sermão decorado, porque a decoreba ela tem mais a ver com teoria. E a prática, na verdade, tem a ver com a memorização. Mas, em suma, tem pessoas que discursam bem, às vezes, em cima de sermão, que ele não se aprofunda naquele assunto, mas tem uma habilidade de decorar as coisas e pega e fala. Pode estar inserido no contexto, mas aqui o ideal são aqueles que memorizam o assunto que vai desenvolver. Nunca esqueçam isso. Os que falam em cima de teoria tem mais a ver com a decoreba. E os que falam em cima da prática tem mais a ver com a memorização. Essas pessoas têm a habilidade de criar o seu estilo próprio, o seu discurso próprio, porque ele memoriza o assunto. E ao memorizar o assunto, ele tem a habilidade para falar aquilo que ele é. Ele tem habilidade para falar dentro da sua capacidade discursiva, do seu talento, da sua forma de pensar. Na sequência aí dos tipos de sermões, formas de sermões, nós temos aí o sermão em esboço. É quando você esboça uma matéria e você acompanha os tópicos, desenvolvendo aquela prédica embasado naquele sermão. Então, o sermão em esboço. E nós temos também o sermão temático. Você propõe um tema e aquela tua fala do começo ao fim deve estar conversando com o tema que você propôs. Quando você divaga sobre o assunto que propôs, esse assunto pode ficar perdido no ar. Quem propõe um tema, aliás, todos que falam devem estar embasados no assunto que propõe. Mas quando eu ponho um tema, esse tema amarra o assunto desde da introdução até a conclusão do assunto. Todo o desenvolvimento deve falar com a primeira proposta que eu fiz do sermão. E nós temos na sequência um sermão chamado sermão textual. O sermão textual, falar um pouquinho, né? Nesse aspecto, o pregador atém-se ao próprio texto escolhido, ao assunto inserido no texto, norteia o expositor para efetuar as divisões que se faz necessário. A diferença entre o sermão temático e o textual é que, enquanto o temático tem um delineador, um assunto ou frase como tema, o textual se embasa no texto bíblico escolhido. Ou seja, você pega aquele texto e começa a valorizar os vocábulos, cada palavra daquela colocada no texto, as origens, né? O contexto filológico da palavra, e o contexto histórico, o contexto geográfico. Quando você se atém ao texto explicando versículo por versículo ou
palavra por palavra, vocábulo por vocábulo. Isso pode entender como sermão textual. Você vai ter o sermão expositivo. O sermão expositivo é um outro sermão interessante de se estudar. Esse tipo de sermão prima mais diretamente pela exegese e a hermenêutica. Sua intenção sempre será a busca dos valores, significados e origem das palavras com intenção de passar o conhecimento com mais profundidade. O sermão expositivo é muito usado por pastores que acumulam a função de ensinadores. As igrejas normalmente têm um dia específico, quando o seu líder tira ali tem aquele dia específico, ele se prepara e ele vai trabalhar aquele sermão. Normalmente ele vai expor o sermão temático ou expositivo, e ali ele desenvolve para o seu rebanho, para o seu povo, esta forma de sermão. Gostaria que você, que está estudando essa matéria comigo, parasse para pensar um pouquinho sobre isso. Nunca vá para frente de um auditório se você não estiver apaixonado pelo texto. Se você não estiver apaixonado pelo assunto que você está ministrando, procure se apaixonar pelo assunto primeiro. Procure se interagir com o assunto, se aprofundar no assunto e ir para diante do auditório para você falar para as pessoas. Porque as pessoas vão ver que o seu discurso já nasce fraco, fragilizado. Ele já nasce morto, porque um discurso sem sangue, sem paixão, ele já nasce morto. Então, diz aí o poeta: "Oh, quanto preciso de sangue e de paixão para dar vida ao meu discurso." Imagine você um pregador eloquente, espiritual, fiel, vai para frente de um auditório gigantesco ou pequeno, mas vai com paixão, vai com o coração alegre, satisfeito, você vai se interagir, você vai falar de forma amável, você vai dialogar na alma do auditório. Eles vão estar muito felizes por ouvir o seu discurso, porque esse discurso tem alma, esse discurso tem paixão, esse discurso tem sangue. Nunca esqueça disso. Fundamental para qualquer orador, em qualquer circunstância. Imagine, eu já enfrentei professores que vão para as faculdades, para as salas de aula, com uma cara azeda, amargurado, e passando a matéria como uma obrigação, despejando aquilo em cima do aluno, com uma forma tão amargurada, e o aluno não aprende bem, o aluno também fica triste, fica amargurado com aquela situação e acaba por não gostar do professor, adquire uma antipatia. O contrário, se é dele ter empatia pelo falante, ele passa a ter antipatia. É um antônimo contrário, e ele não consegue absorver a matéria, não consegue aprender e às vezes reprova, gasta dinheiro do seu bolso porque tem que refazer a matéria por causa de um professor que não ama aquilo que faz, não tem paixão por aquilo que faz. Imagina um professor de escola dominical. O aluno vai pela manhã no domingo para ouvir o professor, e o professor não é apaixonado por aquilo que faz. Às vezes traz um assunto decorado para frente do auditório, em vez de memorizar o assunto e se apaixonar por aquilo que ensina. Pense nisso. O bom orador sacro tem sobre seus ombros um peso maior, porque ele carrega a palavra de Deus e fala com uma obrigação de dar espaço para que o Espírito de Deus trabalhe na sua fala, para que desenvolva um bom discurso. Existem grandes oradores que a gente conhece pelo Brasil afora, que são exímios oradores, e no entanto são tímidos. E às vezes as pessoas são tímidas para se interagir, tem dificuldade de interação entre as pessoas, mas quando ele está falando, ele tem uma linha de raciocínio, tem uma cadência, tem uma musicalidade maravilhosa no seu discurso. Então timidez é uma coisa e medo é outra. Normalmente o medo faz as pessoas perder todo o raciocínio.
As pessoas têm um monte de coisa para falar. O cidadão vai para frente do auditório com uma montoeira de assuntos e parece que aquilo vai fluir de forma maravilhosa. E quando ele encara a multidão, ele dá um blackout, apaga tudo. E ele não consegue mais saber o que tem que falar. A timidez dificulta um pouco a interatividade e é muito importante que a gente aprenda isso. Normalmente os tímidos têm dificuldade de falar com o auditório e olhar no olho do auditório. E os seus olhos desempenham um papel fundamental no discurso. Os olhos, ele pode intimidar, que não deve ser essa a voga principal dos olhos no auditório, mas os olhos podem intimidar como pode valorizar o aluno. Dependendo da forma que você olha para o aluno, você pode intimidá-lo ou pode valorizar ele. Se ele perceber que os seus olhos estão valorizando a pessoa dele no auditório, cada vez que você olha para ele de uma forma amistosa, carinhosa, ele vai se sentir motivado e entusiasmado para participar da sua aula.